Você sabia que existem pelo menos 7 jogos escondidos dentro do ArchiCAD? É isso mesmo que você ouviu. 7 jogos escondidos dentro da interface do ArchiCAD, sem que você precise instalar nada mais para isso. Talvez você já tenha descoberto algum, talvez não, mas nesse vídeo eu vou te mostrar os meus Easter eggs favoritos. Easter egg é um termo em inglês, mas no mundo da informática é uma gíria para pequenos segredinhos escondidos dentro da interface de programação. E o ArchiCAD tem vários desses, e a cada nova versão a gente tem novos easter eggs para serem descobertos. Então eu vou te mostrar começando pelo Jogo da Velha. O Jogo da Velha é um jogo que fica escondido dentro de um objeto de cadeira, que é esse aqui, cadeira de braços 01, né? O 24 é de acordo com a versão que você tiver, mas ele já é um easter egg mais antigo. Então, é dentro dessa cadeira de braços 01. Se eu clico para inserir ela no meu projeto e aumento as dimensões dela, deixando ela maior do que uma determinada medida, que se eu não me engano é 3 metros, ó, a interface dela já muda para uma interface de Jogo da Velha, onde eu consigo, através desses hotspots, jogar uma vez um jogador, outra vez o outro jogador e assim por diante, ó. Ganhei! O outro jogo que eu acho muito legal é o Cubo Mágico. O Cubo Mágico é um joguinho que fica dentro do objeto cubo. Então, aqui dentro das formas básicas, eu vou selecionar o cubo. Eu vou colocar esse cadeado aqui para dizer que ele fique com 3 metros. Vou posicionar. E aí, aqui dentro das definições dele, nessa parte aqui de descrição, eu vou escrever Rubik, que é o inventor do cubo mágico, que por sinal é um húngaro. E quando eu dou um OK, ó, vou olhar aqui no 3D esse objeto. Ele se transformou num cubo mágico que eu posso brincar, ó. Então, sempre através dos hotspots rosas, eu vou conseguir rotacionar e mexer nisso aqui, de forma, primeiro, deixar ele um pouco mais aleatório, e depois eu consigo dar isso aqui como tarefa para alguém desvendar. Então, isso aqui é muito divertido. O easter egg que foi mais fácil, eu acho, das pessoas descobrirem, foi um que veio na reformulação da ferramenta parede cortina. Dentro aqui dessa aba do esquema, enquanto a gente está configurando a nossa parede cortina, se você seleciona algum elemento e clica com o botão direito, tem essa caixa de diálogo escrito Surpreenda-me. E se a gente clica nela, a interface da parede cortina se transforma num Tetris que a gente consegue jogar, ó. E de fundo, como imagem aqui, a gente tem a foto da equipe que trabalhou na reformulação dessa parede cortina. Então, a equipe de designers de software, de programadores, de arquitetos que trabalharam lá na Graphisoft durante a reformulação dessa ferramenta, colocou aqui essa brincadeirinha para a gente se divertir enquanto estivesse configurando. Não é muito legal? Tem outro jogo que é um dos joguinhos que eu mais gostava de jogar no celular, que é o 2048. Não sei se você conhece esse jogo, que é um jogo onde a gente começa com números pares e vai... cada vez que a gente vai juntando 2 números iguais, ele vai acumulando, e o objetivo desse jogo é chegar no número 2048, depois de somar vários até chegar nele. Esse jogo, ele está escondido também aqui dentro dos objetos, dentro do objeto de histórico de revisões. Então, aqui dentro dos símbolos gráficos, eu tenho o histórico de revisão. E para eu conseguir chegar no jogo 2048, eu tenho que aqui nas linhas dizer que eu quero 4 linhas. Aí ele transforma, ó, na interface do 2048. Então, eu consigo jogar, ó, e passando as coisas para o lado, acumulando isso aqui, até conseguir o resultado que eu quero. Isso aqui dá para passar horas jogando, porque é um pouco viciante. Mas deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar outros jogos para vocês. Esse aqui não tem exatamente a ver com jogos,
Mas se eu estou navegando na minha janela 3D e eu uso esse explorar modelo, que é para eu navegar usando as teclas do teclado e fazer esse voo em cima, como se fosse o observador, caminhando sem precisar ficar mexendo no orbitar, esse recurso é bem útil quando a gente quer fazer apresentações de projeto, inclusive. A gente tem que se acostumar um pouquinho a manipular ele. Mas se eu apertar ao mesmo tempo as teclas F, P e S, ó, o que acontece é que a minha tela ela fica com esse alvo no meio. Ó. Então isso aqui começa a lembrar um pouquinho um jogo de Counter-Strike, esses jogos de tiro. Conforme a gente vai se mexendo no modelo, a gente tem essa mira, assim, para ir passeando e é muito divertido também. Um dos jogos mais novos que foram incorporados nas últimas versões, esse aqui foi na versão 23, é o Quebra-Cabeças. O Quebra-Cabeças é um jogo que fica escondido dentro do menu da central de ações. Talvez você já tenha clicado nele sem querer. Então, para eu acessar esse jogo, eu tenho que colocar o meu mouse aqui no cantinho, que é o ícone da central de ações, e segurando a tecla Shift, eu clico aqui e ele vai me perguntar se eu quero fácil, médio ou impossível. Vou começar no fácil. Aí ele transforma na interface daqueles joguinhos que talvez você se lembre, mas existiam para comprar quando eu era criança, mas um joguinho de você ir arrastando as peças e montando um quebra-cabeça. Aqui o desafio é a gente conseguir montar o símbolo do Arcade 21, que é essa ferramenta da escada aqui, mas essa foto ela fica se alternando. Então, eu tenho que posicionar isso aqui de forma que fique correto o símbolo. Não é muito fácil, gente. Xiii, tô quase lá, mas agora esse aqui tem que ir lá pro outro lado. Bom, enfim. Se eu clico aqui e escolho outro nível de dificuldade, ó, a foto muda e vai ficando cada vez mais complexo. Então, vou aqui no impossível. Aí é uma foto já mais abstrata, com mais fundo, então realmente é impossível. Nem vou começar aqui, vocês depois tentem aí em casa e me contem aqui se vocês conseguiram. Também tem um easter egg que eu acho muito engraçadinho dentro da ferramenta de alteração. A ferramenta de alteração é uma ferramenta que a gente usa para usar o gestor de revisões, ou seja, ou mesmo para informar uma nuvem de revisão para trocar documentos com outros projetistas. Então, essa ferramenta aqui, ela tem a possibilidade da gente utilizar mesmo uma nuvenzinha, uma linha que é um formato de nuvem. Se eu utilizo essa linha em nuvem, e atenção, é só a nuvem, né? O outro tipo de linha não vai funcionar. Mas se eu utilizo essa nuvem e coloco esse marcador aqui para, enfim, simbolizar ou não, se eu tenho um formato mais ou menos assim, ó, que se pareça um pouco com o corpinho de um animal, olha só o que acontece. Ele transforma isso aqui numa ovelha. Não é muito simpático? Eu posso fazer assim como eu fiz e posso fazer também desenhando já um polígono que tenha esse formato. Não precisa ser exato, não precisa ser simétrico, mas ele tem que ter esse formato. Sério, muito bonitinho, né? Outro que eu acho muito engraçado, que eu descobri também muito por acaso, também fica dentro dos objetos, dentro dos equipamentos sanitários, esse objeto de cabine sanitária. É um objeto, por sinal, muito legal, muito versátil, onde a gente consegue colocar várias cabines para representar ou a bacia sanitária como está aqui, ou um mictório, ou chuveiro. E aí tem uma coisa muito divertida nele, que se a gente passa aqui nas configurações, dentro aqui dos parâmetros tem uma opção que diz assim, mostrar grafite na terceira porta. Se eu habilito isso aqui, dentro aqui do meu objeto, ele cria um grafite desenhado na terceira porta. Isso aqui é difícil de ler, mas quer dizer Graphisoft. Com essa letra aqui, toda estilosa de
aspirando ser uma letra de grafiteiro, né? E esse aqui é um símbolo antigo também da Graphisoft, essa peninha. Mas eu posso também, né, não colocar o grafite se o meu sanitário estiver num local mais civilizado. Outras coisas escondidas. Tem uma brincadeirinha também dentro da ferramenta janela. Aqui nas janelas básicas, com essa janela aqui de um caixilho só aqui, se eu configuro ela como sendo um vidro fixo e dentro aqui das definições dela, lá nessa parte onde ele fala sobre a descrição, onde eu tenho uma série de parâmetros aqui para configurar, aqui nesse campo do valor U, se eu escrever aqui uma palavra específica que é essa, brick transfer, que seria arremesso de tijolo, passagem de um tijolo, alguma coisa assim, tem que ser bem assim e tem que ser inclusive com a primeira inicial maiúscula em cada uma, tá? Se eu dou um ok, olha só o que acontece com a janela. Agora ela é uma janela quebrada. Então a gente pode utilizar isso aqui para quando for simular mesmo alguma edificação depredada, alguma coisa nesse sentido. É muito divertido. Tem várias coisinhas ocultas. Uma delas também é dentro da ferramenta de renovação, dentro aqui dos filtros de renovação, que se eu tiver com alguma dúvida, eles falam, né? Que se você tiver com alguma dúvida na configuração, você pode perguntar para a equipe que criou essa ferramenta. Então, segurando o Ctrl no Windows e o Command no Mac, se você dá 2 cliques aqui nesse preview, ó, também tem a foto da equipe responsável por essa ferramenta. Então, eles estão até todos equipados aqui com ferramentas de construção, bem divertido. E parece ter realmente uma brincadeirinha, assim, sobre as equipes, porque eu descobri recentemente uma outra brincadeira dentro da escada. Então, se eu começo a criar uma escada com algum tipo de inclinação ou construção que eu não conseguiria exatamente com as configurações que estão setadas nela agora, que ele me mostra essa janela aqui da caixa de diálogo, se eu fico clicando 2 vezes aqui dentro desse menu, ele vai me mostrando em várias cores diferentes, ó. E aí uma das brincadeirinhas é que conforme eu vou passando por cada uma das cores dessa aqui, sempre dando um duplo clique, eu chego numa parte que essas sugestões mudam para a foto de cada um deles. Então também são 4 pessoas responsáveis talvez por essa janela dessa caixa de diálogo, e aí é como se você pudesse brincar de escolher a solução do Peter, a solução do Gergo, eu não sei como pronunciar esse nome húngaro, mas às vezes aparecem uns 4 aqui, e é muito divertido. E o último joguinho que eu quero te mostrar é o joguinho do Pong, que é um jogo também de videogame antigo, que é das barrinhas, assim, ficarem andando e você rebater uma bolinha quando ela bate nas extremidades, você não pode deixar ela escapar. Esse jogo, a gente tem que fazer uma configuração na área de trabalho para jogar ele de uma forma mais fácil. Então, eu vou entrar aqui em ambiente de trabalho. Primeiro, aqui dentro da aba do orientador, a gente tem que desabilitar essa opção de mostrar o orientador, que nunca é recomendado a gente trabalhar. E eu tenho que desabilitar também essa parte da aparência personalizada. E aqui nas guias de entrada, eles também recomendam que a gente coloque 0,5 segundos em vez de 1, que é o padrão. Eu nunca testei colocar uma coisa diferente dessa aqui, que é o recomendado. Pode ser que funcione, mas vou seguir exatamente aqui o que eles pediram. Vou dar um ok. E aí também, para ficar mais fácil de jogar, é melhor a gente jogar com a tela do arcade menorzinha. Então, eu vou aqui clicar para desancorar essa minha aba aqui do pavimento térreo, de forma que eu consiga pegar só essa janela aqui do pavimento térreo e deixar ela num outro tamanho. No Windows, para quem usa Windows, é aquele ícone do... Tem o minimizar, o maximizar e tem um intermediário, assim, que também deixa ela solta. Aí, quando eu tô com essa janela aqui minimizada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu mouse aqui em cima das linhas guias laranjas e digitar ao mesmo tempo 4 letras. Pong, então é o P-O-N-G. Então, eu vou deixar o meu mouse aqui e vou digitar Pong.
E aí eu preciso ter algum elemento posto na minha janela, porque eu preciso deixar o meu mouse parado para ele colocar essa bolinha. E aí, a partir disso, eu já estou jogando. Então, com o cursor do meu mouse, eu vou mexendo essas aletinhas e ele vai me dizendo quantos pontos eu tenho. Então, o objetivo é não deixar essa bolinha passar, né, sumir aqui da minha tela. Então, também, esse joguinho aqui é bem viciante. Quando você for tentar, depois me conta aqui até que número que você conseguiu chegar. Perdi. Bom, gente, essas dicas dos easter eggs, alguns eu consegui descobrir sozinha, tipo da parede cortina e coisas assim. Outros eu retirei de uma postagem do Help Center da própria Graphisoft, então eles estavam lá listados. Isso vem desde versões muito antigas, então isso é um conhecimento que precisa ser disseminado. Tem vários outros que eu não mostrei, então não são só esses, tá? E desde que lançaram o Arcade 24, eu ainda não consegui descobrir qual é o easter egg dessa versão. Então também quero deixar aqui um desafio, que se você descobrir, por favor me conta, porque para todo mundo para quem eu já perguntei, ainda ninguém sabe, eu não achei isso publicado em lugar nenhum e com certeza tem alguma coisa também escondida nessa nova versão. Espero que você tenha gostado e que tenha se divertido com esse vídeo tanto quanto eu. Se você gostou, deixe seu like, que é muito importante pra gente, e até uma próxima!